nome é Rony Vitorino, eu resumo, porque o meu nome inteiro é uma declaração de amor, então só o Rony Vitorino já está bom. Eu tenho 42 anos, estou na Veolia há 13 anos. Eu comecei na Veolia, entrei na Veolia na parte comercial pública, então eu trabalhava com licitação. Tenho experiência de mais de 20 anos de licitação. Minha formação, sou formado em Direito e depois eu cursei jornalismo. E depois de 11 anos e meio na Veolia trabalhando com licitações, eu ganhei o desafio de ir para o financeiro, na parte de faturamento. E aí eu não sei se gostam muito de mim ou se não gostam muito. Aí depois me deram o departamento de cobrança também para gerenciar. Foi um desafio enorme para quem trabalhou a vida inteira com direito e veio para a parte financeira, mas eu sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de planilha e eu me sinto super à vontade de hoje estar no financeiro da Veolia. Eu acho que vocês podem começar a colocar também a apresentação e aí eu vou já comentando sobre a Veolia também em cima disso, pode ser? Sim, enquanto a Nath coloca a apresentação, eu estou acompanhando, pessoal, o bate-papo aqui. Eu vi que o Diego se apresentou, falando que ele é da Sherwin Williams, e depois fica à vontade para trazer pergunta, mostrar o rosto, falar um oi aqui também, viu, Diego? Quem quiser só fazer pergunta via chat, a gente também vai ler as perguntas de vocês, estamos acompanhando, fiquem à vontade, tá bom? Isso, interage da maneira como vocês se sentirem mais à vontade também, tá bom? Ainda quando eu fui para o financeiro, quando me deram a oportunidade de ir, queriam que eu fosse porque eu sou uma pessoa que eu tenho livre acesso, que me dou bem com a maior parte das áreas, então eu tenho um relacionamento bom com o comercial, então para fazer uma integração entre as unidades, entre os departamentos, e eu também fui com a incumbência de trazer uma novidade também para o financeiro, e a novidade foi justamente a Elevo. Pode passar, por favor, Nath. Bom, falando um pouco da Veolia, eu não vou ler isso, é mais para vocês terem uma noção do que é a Veolia, mas resumidamente, a Veolia é uma empresa de meio ambiente, é a maior empresa de meio ambiente do mundo. Recentemente, nós compramos o nosso maior concorrente, que é a Suez, que também é uma empresa francesa. Então, hoje, nós somos o que tem de referência mundial em matéria de meio ambiente. Tá bom? Nós estamos nos 5 continentes, atuamos com água, energia e resíduo. A Veolia é uma empresa com mais de 100 anos, 150 anos. Ela foi fundada por Napoleão III, como General Desaut. Então, nós fazemos todo o tratamento de água de Paris. Então, ela genuinamente faz tratamento de água. Para vocês terem uma ideia, para quem é de São Paulo, funciona mais ou menos igual a Sabesp, tá bom? Para vocês terem uma noção do que é a Veolia. Depois disso, depois da parte de resíduo, de água, que é o tratamento de água, de esgoto, nós também estamos com resíduo, então essa parte de tratamento de resíduo, destinação a aterro sanitário ou queima dos resíduos, incineração dos resíduos, e depois transformar dessa queima em calefação ou energia. Na Europa, não pode mais construir aterros sanitários, aterrar o resíduo. Então, lá nós temos as usinas de queima de lixo. Pode ir passando para o próximo, por favor, Nath. Onde a gente faz parte do que a gente queima dos resíduos, parte deles vão para as casas para fazer aquecimento, e a outra parte a gente joga na rede elétrica. Nós temos termoelétrica na Alemanha, na França, China. No Brasil, nós não temos, nem na América Latina, primeiro porque é caríssimo isso, é muito caro. Para vocês terem uma ideia, uma vez fizemos um estudo para montar uma usina aqui no estado de São Paulo. O resíduo ia custar, isso há uns 7, 8 anos mais ou menos, o resíduo, a tonelada ia custar mais de R$200.
Hoje, para aterrar, os municípios pagam em torno de R$ 70, R$ 80. Então, quer dizer, é um custo altíssimo ainda para a gente ter uma usina. E também porque a maior parte disso é de calefação e o Brasil não precisa de aquecimento nas casas, né? Vocês imaginam o que seria jogar aquecimento, calefação, no estado como Tocantins, onde a temperatura média é de 40 graus na sombra, né? Então, não tem muito o que fazer. Então, é por isso que a gente utiliza mais aterro sanitário. No Brasil, nós estamos no estado de Santa Catarina, onde nós temos um aterro em Biguaçu, na região de Grande Florianópolis, em Blumenau, em Brusque, e em São Paulo nós temos o aterro em Guarulhos, onde é o nosso maior aterro sanitário no Brasil. Temos na região de Sorocaba, na cidade de Iperó, e temos também em Araçariguama. Tá bom? Além disso, além dessa parte dos resíduos que nós temos, resíduo domiciliar, que é aquele que todo mundo produz, tá bom? Nós também fazemos gerenciamento de algumas empresas, como Johnson, como Cervejaria Petrópolis. Então, ou fazemos a parte de tratamento de água deles, ou também a parte de tratamento do resíduo deles. Tudo com tratamento, tá bom? Esses são alguns números da Veolia, é mais por curiosidade, se vocês também tiverem curiosidade de entrar no site da Veolia, veolia.com, lá tem informações de todas as Veolias. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Veolia, eu gosto demais de trabalhar aqui. É uma empresa excelente para se trabalhar, tem um clima muito bom, não só das pessoas, mas de toda a diretoria também, eles te deixam muito à vontade para inovar, e é uma empresa que você tem oportunidade até de, às vezes, ir para outro país, morar em outro país, trabalhando pela Veolia. Recentemente, esse ano, nós tivemos 2 pessoas que foram para a França, em departamentos distintos, e vão morar lá, um já está lá, outro vai agora morar em Paris, para desenvolver parte do que a gente fez aqui e para agregar algumas outras coisas lá e para aprender também, tá bom? Pode passar, Nath, por favor. Qual que foi, entrando agora no sistema da Elevo, quando nós implantamos, todo o sistema que a Veolia implanta, sempre vem ou Elevo, ou JD Edwards, ou SAP, enfim, vários fornecedores. Nós aqui sempre apelidamos o sistema. Aqui nós apelidamos de Atlantis, né? Como a Veolia ela está no mundo todo e começamos isso aqui na América do Sul, e para quem conhece o mito de Atlântida, ela está no Oceano Atlântico, claro. Então, a ideia era de que a gente conseguisse um sistema que interligasse, né, a Europa e a América, por isso que nós colocamos o nome de Atlantis. Tem tudo um porquê, né? Tinham outros nomes para batizar o sistema, mas a votação, que foi por algumas pessoas, optaram por Atlantis, ainda bem, porque foi o nome que eu sugeri também, tá bom? Por que nós precisamos de uma implantação de um sistema como esse da Elevo, no nosso CSC, que o CSC é o Centro de Serviços Compartilhados? A gente precisava de uma estrutura. Antes, todas as solicitações elas eram feitas por e-mail. Então, muita coisa se perdia. Como que você controla? Você manda um e-mail, a pessoa manda, esquece e pronto. Às vezes você dá como lido e que hora você vai executar essa tarefa? Ou você executa na hora ou simplesmente passa. A não ser quando a pessoa que te mandou o e-mail, depois de alguns dias, te cobra de novo. Então, a gente precisava de um canal estruturado. Precisamos criar essa cultura de que as pessoas abrissem o chamado, aqui nós chamamos de demanda, né? Onde nós tivéssemos o controle de quantos chamados tem, por exemplo, para emissão de nota fiscal. A gente sabia que nós emitíamos 4.000, 5.000 notas fiscais por mês, mas em quanto tempo a gente resolve para faturar um montante de notas fiscais? Um lote de notas fiscais. A gente não tinha esse tempo, a gente não sabia, a gente simplesmente sabia que
as notas eram emitidas e pronto. Ou então, quando pedia-se algum serviço para o departamento fiscal também, quanto tempo demora? Ou para fazer um cadastro de um cliente, um cadastro de um produto, um cadastro de um serviço. As unidades, vocês pensam, a gente tem, só em Santa Catarina, nós temos 4 unidades. Agora, com a compra de uma outra empresa, essa empresa são 7 unidades. Então, pense, tudo isso chegando ao mesmo tempo por e-mail. É inviável, você não consegue ter controle disso. Nenhum gestor consegue controlar a atividade da sua equipe dessa maneira, né? Então, o que nós mais queríamos, pode mudar, Nath, era justamente ter um ganho de produtividade, saber onde estavam os gaps do nosso atendimento. E, principalmente, nós precisávamos melhorar o nosso filme, nosso cartaz com o nosso cliente interno, porque isso reflete diretamente no nosso cliente externo. Se nós deixamos o nosso cliente interno satisfeito, o cliente externo ele vai estar super satisfeito também, porque o serviço ele gira, ele acontece, ele é feito de maneira ágil, né? Esse é a cara do nosso sistema, né? É a foto dele, né? O sistema, na verdade, para todas as empresas ele tem o mesmo padrão, mas aí tem como você fazer uma perfumaria para deixar o ambiente mais chamativo, né? Então, nós pegamos essa foto, acho que de uma apresentação de um pessoal da Veolia da Inglaterra, e aí depois eu fui colocando uns frufruzinhos para ficar um negócio mais bonitinho, mais agradável. O logo Atlantis, eu pedi para... Não foi interno, te pagou para uma pessoa fazer, só perguntaram quais são as coisas que você gosta, eu falei, as coisas da Veolia é vermelha, mas eu gosto do azul. Então, aí colocaram vermelho e azul, mas ficou também... Eu achei bonito, pelo menos, né? Pode passar, Nath, por favor. Ô, Rony, deixa eu Oi. aproveitar. Vou aproveitar que você estava nessa parte e eu ouvi de muitos clientes sobre a questão do portal. Tem muitos que não... Assim, ok, eu utilizei, um sistema, eu coloquei lá e está todo mundo abrindo, fechando o chamado e fazendo acontecer. Olhando para o momento que muitos foram trabalhar em casa, teve, né, que ter o home office e tudo mais, fez alguma diferença na mudança de cultura? Esses pequenos detalhes de dar o nome do portal, de dar essa carinha para ele, você sentiu alguma diferença disso? O que eu mais senti quando você não tem nada, é terra arrasada, porque você não tem nada mesmo, quando você faz algo que diferencie, tudo que é novidade as pessoas acabam usando mais. Aqui a gente não pode usar o gerenciamento de correio, que abriu um chamado a gente usa o Gmail, né, o Google. Ou algumas pessoas devem usar o Outlook. Então você já abre o chamado direto por mandar e-mail. Aqui não, como não pode fazer isso por uma segurança da informação da Veolia no mundo todo, então não pode ter essa interatividade entre plataforma e e-mail, né? Uma questão de segurança da informação. Então, as pessoas entram na plataforma todos os dias para abrir um chamado. Então, essa novidade para eles, a princípio, confesso, algumas pessoas gostaram muito, outras pessoas detestaram, porque isso é uma mudança de cultura. O que é mais prático para a pessoa está no computador, já abre e-mail, manda e-mail, e aí, só que daí a pessoa manda para qualquer pessoa. Quando você tem um canal estruturado, você vai no departamento certo, serviços compartilhados, financeiro, contabilidade, aqui, vou abrir para esse pessoal. Agora, qual é o serviço? Esse é o problema, porque no e-mail você vai lá, coloca um título X, e a coisa vai, só que também ela se perde, né? E aí você muitas vezes pode ficar naquele mundo de troca de informação, mundo de troca de e-mail absurda, que às vezes você fica com 50 e-mails, 60 e-mails, e você não sabe aonde está mais. A parte boa da plataforma, o que ela trouxe com a pandemia e com a implantação do sistema? Você pode colocar formulários. E no formulário, você já preenche tudo ali, para a informação chegar para quem vai resolver, para o atendente, ele já tem tudo pronto. Então, isso otimiza demais o trabalho. Uma outra coisa também que nós ganhamos muito foi a gente acabou com o papel. Então,
a parte de contas a pagar aqui recebiam processos e mais processos, todos por papel. Então, eram pilhas de papel, muito, e às vezes tinha o gasto com gasolina, porque tinha que sair de uma unidade, vir para cá, então a pessoa perdia tempo no trânsito, aí chegava aqui, tinha conferência, assinatura. Então, nós temos o DocSign, que é a assinatura digital, então você já ganha uma escalonada de tempo, e também todos os processos eles são digitalizados, ou você tira uma foto, coloca no chamado. Então, com a pandemia, nós ganhamos muita agilidade com a plataforma. A outra forma também que nós ganhamos uma agilidade muito grande também foi na parte de reembolso. Então, porque a pandemia estava aí, mas as pessoas ou tinham que viajar, ou às vezes almoçava com o cliente, ou ia para um hotel, enfim, ou tinha que ir para a unidade almoçar também no restaurante perto, então você tinha que fazer o reembolso. Antes o reembolso ele era um papel que você preenchia no Excel, imprimia, assinava, pegava a assinatura do seu gestor, assinava também, e aí pegava aquele monte de nota fiscal, grampeava e deixava no contas a pagar ou na tesouraria. Isso acabou, isso não existe mais. Como que nós fazemos hoje? Todas as notas fiscais, todos os pedidos de reembolso, são todos pela plataforma, e segue o seu fluxo direto para pagamento depois para o departamento correto, que é, no nosso caso, no contas a pagar, já dão um SLA correto de quando vai ser depositado isso na conta do solicitante. Todo mundo ficou feliz, contente, principalmente porque as coisas saem, né? O reembolso cai na conta. Então, os nossos maiores ganhos foram nisso, na economia de papel. Então, nós somos uma empresa de meio ambiente, então você tem que realmente usar a menor quantidade de papel possível. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho papel, eu não tenho nenhum papel na minha mesa. E eu fiz direito. Né? Geralmente as pessoas que são formadas em direito adoram papel, ficar cheio de papel, né? Igual a repartição pública de antigamente. Né? O principal ganho é isso, foi a otimização de trabalho, a centralização dos processos, né? Centralizar tudo num único lugar, isso é formidável, é genial. Você olha o dashboard que a plataforma nos fornece e você sabe quantos atendimentos tem para determinado para o faturamento, para o fiscal, para contas a receber, para contas a pagar. Isso te dá uma escalonada de tempo absurda. Você fala assim, por que aqui está demorando tanto esse processo? Você entra no chamado, por que está demorando aqui? Então você conversa com o atendente para entender às vezes a dificuldade dele, porque a dificuldade muitas vezes não está só em resolver. As pessoas também às vezes têm dificuldade em pedir. O pedir também às vezes é muito difícil, porque as pessoas não sabem também pedir. Né? Então escreve às vezes as coisas de uma maneira torta. Não é que não tem culpado para isso, mas o brasileiro, o ser humano, não sei, ele quer fazer as coisas muito rápidas, e na era do Twitter, vamos escrever quanto menos coisa melhor, só que daí às vezes você precisa de muito mais informação, às vezes para emitir uma nota fiscal, ou para fazer uma cobrança de direito no cliente, para fazer a negativação de um cliente, para fazer o protesto do título de um cliente inadimplente, né? Com a implantação do Atlantis, teve uma sinergia entre os departamentos absurda. Entre todos os departamentos dos serviços compartilhados, porque a gente vê que um depende do outro, e também da sinergia entre as unidades. Porque como nós temos unidades Santa Catarina, São Paulo no interior, aí depois tem no Maranhão, então a gente está espalhado pelo Brasil e todo mundo usa uma única ferramenta para fazer qualquer tipo de solicitação. Então isso a gente ganhou, a gente otimizou nosso trabalho absurdamente, né? A parte de redução de risco, ela é muito importante porque a gente não perde a demanda. Então você não abre a demanda para uma pessoa, você abre a demanda para um departamento. E elas ficam guardadinhas lá. Isso que é o mais importante, porque a pessoa pode sair de férias, a pessoa pode se desligar da empresa, a pessoa, enfim, não se perde mais o processo. Então, para você fazer uma busca na ferramenta, para você saber onde está o seu processo, como está o seu processo, é muito mais prático, né? É muito mais fácil. A gente tem um pouco mais de um ano, o Go Live nosso foi em janeiro do ano passado,
Então, e a gente foi fazendo de maneira escalonada, né? Primeiro foi a matriz, que entrou na plataforma, depois a gente foi fazendo unidade por unidade. Então, nós tivemos um total de 14 mil demandas abertas no ano passado, 13.500 atendidas. Mais ou menos em agosto, setembro, eu fiz uma pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação, foi toda feita pela própria ferramenta, que é uma das coisas que eu mais gosto na ferramenta, é justamente isso. Eu poder fazer campanha de pesquisa de satisfação e eu posso fazer por clientes, eu posso fazer por departamento, eu posso escolher a maneira como eu quero fazer essa pesquisa, né? Mas nesse caso eu fiz com a empresa toda. Então, nós tivemos mais de 80% de satisfação da ferramenta. E isso é muito bom, porque a gente mudou da água para o vinho em pouco tempo, né? A facilidade também as pessoas acham muito fácil. Isso porque estamos falando de plataforma, não estamos falando ainda nem do Next, que é mais fácil ainda. Foi só um spoiler rapidinho, tá bom? E com essas 14 mil demandas e chamados que nós tivemos e 13.500 resolvidas, nós economizamos, em média, 45 mil e-mails. Isso pode ter sido muito mais, porque coloquei mais ou menos que cada demanda, cada chamado tenha 3, 4 trâmites, mas tem demandas que tem mais trâmites, né? Mas a ideia é que tenha cada vez menos trâmites, né? Seja só um trâmite, só a abertura do chamado, depois tem o trâmite de finalização e acabou, né? Até porque se tem mais de um trâmite, mais de 3 trâmites a demanda, o chamado, tem algum problema na comunicação. Então, passa um telefone para o cara, manda um WhatsApp, fala assim, qual que é o problema, está acontecendo alguma coisa, tem algum ruído na comunicação, né? Pode passar, Nath, por favor. Rony, Diga, até antes da Sabrina. Nath passar, primeiro que a gente vai ter uma pergunta aí no meio do caminho, e você colocou os seus objetivos. Eu queria abrir agora para o grupo, nesse momento, porque eu penso que esses objetivos, principalmente a gente na Elevo, que começa a conversar com vocês, eles são os objetivos muito comuns. Então, gestão centralizada, quando você coloca todo mundo em home office, principalmente os nossos clientes veio falar, o que eu faço? Plataforma, como é que você me ajuda? Eu usava de um jeito, eu só usava na TI, eu preciso ampliar para os outros departamentos, porque vai ser necessário. Então, essa sinergia entre os departamentos, a centralização dos processos, toda essa parte de automatização que teve, né, e que otimizou suas atividades, eu queria, se tiver alguém para compartilhar, que tenha dificuldade, que queira aproveitar do Rony e perguntar para ele o que ele fez na prática, como é que isso dá para acontecer, e que vocês tenham isso como dificuldade para trazer também. E aí eu já tenho até uma pergunta aqui, Rony. Eu tô abrindo aqui o chat. Gostaria de saber qual procedimento utilizam com clientes inadimplentes na plataforma. O Henrique está fazendo essa pergunta para ti. Não sei se você vai chegar nesse momento ou se você quer aproveitar, agora que a gente está falando de otimização e tudo mais, já para responder a pergunta do Henrique. E fica à vontade, Henrique, para você poder interagir aqui também. A gente não usa a plataforma para gerenciamento de inadimplência. A gente está fazendo uma outra implantação agora, de uma outra plataforma, mas que não tem nada a ver com chamado ou com demanda. A única parte que a gente usa na plataforma para a questão de inadimplência é na parte de abertura de chamado para negativação de cliente ou para protesto dos clientes ou para identificação de crédito. Então, é isso que nós usamos, tá? Em relação à inadimplência. Mas para controle de inadimplência, nós não fazemos, tá? A gente usa muito o ERP, nós usamos o JD Edwards, que não é o caso aqui, a Elevo não é um ERP. E a gente também está com uma outra plataforma que começamos há pouco mais de um mês, mas é uma plataforma que o Santander que nos ofereceu, não é ligada com o banco, mas E aí nós usamos então a Elevo, tá bom para isso. Para controle de inadimplência, tá bom? Henrique, vamos lá, Nath, pode ir para o próximo se quiser. Vamos lá, Sá, desculpa. Não, imagina, eu ia falar, Henrique, você quer trazer aqui qual é a sua dor mesmo, e de repente até ou o Wellington ou o Rony falar dentro de um processo, de um formulário, de alguma gestão que poderia te ajudar de imediato, ou quer falar disso depois?
Não, era só curiosidade mesmo, já tirei a dúvida aí que eu tinha. Fechado. Mas depois, se quiser, de repente, na parte prática de processos, a gente falar no detalhe também pode, tá? Mas segue aí, Joia, Rony. obrigado. Ô, Rony, posso Imagina. fazer uma pergunta? Pode, Wellington, fica à vontade. Pô, a gente fala assim, participei do projeto, né? Mas eu acho uma coisa interessante que a gente tem que falar, e eu acho que você vai conseguir transpor isso para o pessoal, que quantas pessoas você teve que contratar para poder dar conta da tua demanda e quanto tempo eles demoraram para poder o ramp-up deles, né? De aprendizagem do teu processo. Esse é o próximo slide aí que eu ia falar, que é a parte de implantação, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Não, sem galho. Até porque o primeiro quadro ali é só para as pessoas verem quantas demandas, quantos chamados teve por departamento, algo mais por curiosidade mesmo. Isso são os números de 2020. Mas falando do que o Wellington comentou, nós assinamos o contrato, né, Well, em outubro, quase o finalzinho de outubro, mais ou menos, do meio para o final, nós assinamos o contrato. E aí, uma única pessoa foi quem fez tudo, que é quem vos fala aqui. Então, eu que tracei todos os processos dentro do Atlantis, dentro da plataforma. Mas eu também tive uma ajuda muito boa, claro que foi do pessoal da Elevo também, mas eu tive uma ajuda muito boa, que é da Juliana, que era a pessoa que trabalhava no cadastro. Hoje ela está em outro departamento aqui na Veolia, no controle de gestão. Mas ela foi uma pessoa de extrema importância também, até porque ela, de tanto encher o Wellington, a gente era limitado a 3 formulários, né? Aí hoje nós temos formulários ilimitados, porque ela falou assim, não. Cada processo meu eu quero um formulário, porque isso trazia um ganho de agilidade no trabalho dela muito alto. Porque se fosse um formulário para todos, não dá. O formulário de clientes é um, o formulário de fornecedores é outro, o formulário de colaborador é outro, e assim, enfim. Então, ela foi a precursora para a gente ter formulários infinitos, né? Só que os formulários delas, você não vai lá só e preenche o formulário, não. É um formulário capcioso. Então, você abre o seu chamado, coloca os dados ali, e aí esse formulário passa para mais 2 departamentos, para aprovação desses departamentos. Então, você vai para o departamento fiscal, aí o fiscal coloca os impostos, aprova, pode rejeitar também se faltar informação. Depois isso vai, dependendo se é para cadastro de produto, ou cadastro, enfim, não lembro qual que é agora, vai para o gestor de compras, aí ele coloca mais alguma informação lá, ou valida a informação, e só depois que o SLA do time de cadastro começa a valer. Então, essa dinâmica dos formulários é sensacional, é muito bom. Isso na plataforma, isso ajuda sobremaneira. Isso é muito, muito, muito bom e muito interessante mesmo. Essa parte da implantação, continuando aqui, a Elevo disponibilizou para a gente um consultor, que faz a parte lógica, que me ensinou, que me ajudou muito, e me ajuda, que é o Jaques, o querido Jacão, mas é uma pessoa que ajuda mesmo, e quando eu tenho qualquer dúvida, ou às vezes falha, e a minha cabeça, ou a memória, porque não é algo que você usa todo dia, porque além de eu ser solicitante, atendente, cuidar de faturamento, da cobrança, ainda sou o mantenedor, ou a pessoa que cria os acessos, que cria os caminhos, que cria o produto, que faz tudo na plataforma, sou eu. Então, das 8 às 18 eu trabalho para a Veolia, e depois das 20 até meia-noite, 1h, eu trabalho no Atlantis, né, no terceiro departamento. Né? Mas é uma plataforma de facílimo acesso, de fácil manuseio, e o que eu gosto mais mesmo da ferramenta é porque você não fica amarrado na mão do consultor, entendeu? A não ser que você queira uma customização, aí é outra coisa. Os formulários, Rony, quando você fala dos formulários, todos eles você conseguiu desenhar dentro de casa? Então, esses que a Juliana precisou, ela conseguiu fazer, teve dificuldade com isso, ou mesmo que teve, hoje ela está tranquila fazendo esses formulários e melhorando seus processos?
Sabrina, eu terceirizei esse serviço de formulário, eu não faço nenhum formulário. Ela é uma mantenedora do formulário, eu sou mantenedor da ferramenta. E eu não faço formulário. Eu falo assim, Gil, precisamos fazer um formulário. É ela quem faz o formulário, ela faz todos os formulários, todos os formulários. Ela é super autônoma para isso. O pessoal ensinou para ela, depois tem o curso online que vocês disponibilizaram para a gente, ela assistiu o curso online, e aí foi ela quem faz toda essa parte. Eu não faço a mais remota ideia como se monte um formulário. Eu preciso de uma aula para saber como monta um formulário. Mas eu falo isso sem vergonha, porque eu faço as outras coisas também. Mas é Mas o formulário... legal você até comentar isso, porque pode ter gente aqui que fala assim, poxa, mas eu não tenho formulário, ou eu tenho 2 ou 3 que alguém construiu para mim, como é que eu faço para facilitar a minha vida, já que formulário é legal, é bom, ajuda, funciona, dá para ter processo de aprovação nele. Tranquilo, pessoal. Vamos nessa que se facilita para vocês. Quem tiver a necessidade a gente tem manual, lá na base de conhecimento vocês conseguem pegar esses manuais e aí ter o passo a passo de como fazer. Isso é bem legal também. Mas vamos aos seus números, Rony. Não, vamos lá. Esses números foi o que a gente teve no ano passado, daquelas 14 mil demandas, daqueles 14 mil chamados abertos, né? Então, quantos foram? Vocês podem perceber que aqui o Atlantis sou eu, né? Então, foram 520, né? Então, além de tudo, eu resolvi 520 demandas, mas é só meramente ilustrativo mesmo, tá bom? O resto, acho que eu já falei da implantação. Pode ir para o próximo, Nath, por favor. Aproveitando, Rony, o Alex, ele está perguntando se na plataforma vocês utilizam integrado com ERP ou alguma outra plataforma. Como é que tu tem trabalhado aí? As coisas da Veolia, elas são, com essa parte de tecnologia da informação, elas são bastante burocráticas. Nós abrimos um chamado logo no começo, logo na implantação do Atlantis, para que tivesse uma integração com o nosso ERP. O problema não é a Elevo, a burocracia é da Veolia mesmo, porque a ideia qual que era? Esses formulários que são de preenchimento de cliente, de fornecedor ou de colaborador, a ideia qual que era? Depois da aprovação, que isso subisse direto por API para o nosso ERP. Isso já a pessoa do cadastro ganharia mais tempo ainda, né? A nossa ideia principal era essa. Porém, isso está com o pessoal da zona Latinoamérica, para validarem. Então, por isso que nós não temos essa integração com o nosso RP. Mas para empresas que não têm esse tipo de... Eu não falo burocracia não porque seja uma coisa ruim, não, tá, gente? É porque é importante, porque cada país aqui na América Latina pode usar um tipo o RP é o mesmo, né? Mas um serviço de service desk. Então, é por zelo mesmo que eles fazem isso, tá bom? Mas essa integração é simples, tá bom? Não é algo que seja super difícil de se fazer. Mas por conta da Veolia, a gente tem esse tipo de zelo. Eu vi que tem mais uma pergunta, eu não consegui ler. É do Alex, eu vou fazer a pergunta dele aqui, mas se você quiser pôr a cara, não sei se você está podendo falar e quiser conversar aqui também, Alex, fica à vontade, tá? Mas o que ele coloca para a gente é se é unilateral ou bilateral, é isso? Posso ajudar nessa resposta? Pode. Por favor, Wellington. Até porque tem várias particularidades de cada empresa. Então, o Rony está contando muita particularidade dele e vocês fiquem à vontade para trazer as de vocês, porque cada resposta pode ser uma também. Mas vamos lá na resposta, Well, fica tranquilo. Legal. Então, Alex, assim, ó, ela pode ser do jeito que você quiser. Eu falo que a integração hoje com a Levo, ela é molde cliente. Ela pode ser unidirecional, você só levar a informação do Elevo para o teu RP ou para qualquer outro sistema, ou buscar a informação do teu sistema e carregar o Elevo, ou você pode fazer os dois, bidirecional. Vai e volta conforme a tua necessidade. Então, hoje a gente consegue integrar em qualquer tipo de sistema, por qualquer tipo de método, seja uma API, seja um web service, ou até mesmo um arquivo. Então, isso é muito dinâmico, tá? Pode continuar, Rony, fica à vontade aí.
Tá bom. Aqui são algumas coisas que eu já falei, o ganho de performance, né, que a gente já falou um pouco também, logo no começo. E aqui são os custos, né? Os custos eles estão em dólares, mas é porque a gente participou recentemente de uma competição, né, aqui na Veolia, com todas as unidades da Veolia. Então, tiveram 53 projetos inscritos de vários países. E aí eu coloquei qual era o montante que nós gastamos aqui por atendente para manter a ferramenta, né? Então, são US$ 16,51, isso na cotação de 2 meses. Hoje eu já não sei mais se aumentou, se diminuiu o dólar também. Tudo depende, né? Mas é uma ferramenta que eu considero bastante em conta, bastante justo mesmo. A ferramenta é uma opção muito boa. E para quem pensa em expandir, eu também acho uma excelente opção também. Aqui a gente gosta muito, e não é algo surreal de caro, etc. Tá? Mas, infelizmente, nessa concorrência que nós tivemos com a Veolia, com todos os outros países, nós não ganhamos. Mas na América, a gente foi classificado e aí concorreu, e aí depois eles premiaram todos os prêmios da Veolia da América Latina. E aí a gente ganhou o prêmio junto com todo mundo por inovação. Foi a primeira vez que o Brasil participou, então achei muito interessante também isso, que foi aquele vídeo que a Sabrina compartilhou no WhatsApp com todo mundo. É isso que eu falar, eu dei um spoiler lá, né, falando dessa premiação, e até falei que você ia falar um pouquinho mais aqui. Aquele vídeo foi um dos vídeos que a gente construiu para o Rony, para quando ele levou para a premiação dele, e o que achei muito interessante que foi a primeira vez, né, Rony, que o Brasil foi para esse tipo de premiação de inovação. Foi a primeira vez que foi, e foi a CFO Latam adorou, ela achou uma ferramenta excelente, mas assim, quem faz a ferramenta não é o desenvolvedor, quem faz a ferramenta somos nós que usamos, né? O que é mais difícil, eu falo isso muito pro Wellington e pro Jax também, o mais difícil de tudo não é você mexer na ferramenta, é você fazer com que as pessoas mexam na ferramenta. Isso é o mais difícil. O sucesso de qualquer ferramenta, qualquer uma delas, qualquer uma, são as pessoas que fazem a ferramenta, são as pessoas que geram os números na ferramenta. Se a gente não tem uma cultura de que as pessoas utilizem, qualquer projeto está fadado a dar erro, a dar errado. Quando a gente implantou aqui a ferramenta, a Elevo, Atlantis, eu chegava às 8 horas da manhã e falava assim, abra um chamado, fecha chamado, abre tarefa, fecha tarefa, já abriu, aqui vai ser só por demanda, nem adianta mandar e-mail que eu não vou responder esse e-mail, pode abrir a demanda. As pessoas do meu departamento, do faturamento, antes não era da cobrança ainda, quando eu implantei a ferramenta, que era a Gabi e a Patrícia, elas já falavam, olha, não, é só por demanda. Mandavam um hangout, pode abrir demanda. Então, mas foram pessoas que ajudaram muito também. E isso é muito importante. Quando você tem uma equipe muito boa, que elas entendem o porquê de fazer isso, porque tudo isso é processo. Então, assim, não, mas o procedimento é esse. Você tem que seguir a risca. Não é que você seja chita, que você nunca mais vai resolver nada por e-mail. Não é isso. Tem urgência? Lógico que tem urgência para tudo. Uma nota de 2 milhões é urgente? Claro que é urgente. A de R$50 é urgente? Também é urgente. Mas tem que ser exceção. Aí você tem que saber o que é exceção. As pessoas têm que entender o que é exceção, porque senão a gente só resolve a exceção. E aí a ferramenta não vai dar certo mesmo. Diga lá, Sabrina. O desenho do catálogo e a forma que... Até vou resgatar alguns slides anteriores do que você estava falando, Rony, que você fez tudo ali sozinho, desenhou o catálogo, implantou, colocou tudo isso. Ele faz uma diferença enorme de você organizar os seus processos e deixar as coisas andando e ter o ganho de escala. E aí casa muito com o que você disse agora, né? E aí a gente começa a atender
o que está no linear. O que é exceção, a gente atende na exceção. É mais ou menos essa linha de trabalho. E o catálogo, o nosso catálogo é um catálogo extenso. Já foi mais, mas é um catálogo muito grande. E isso, às vezes, deixa até o solicitante meio perdido. Ele fala assim, cara, o que eu faço aqui? Então, às vezes, você tem que ter um catálogo. Quanto mais enxuto o seu catálogo, você consegue direcionar melhor o seu cliente interno, que é o principal. Você tem que agradar o seu cliente interno. É ele quem você tem que agradar todo dia, porque ele vai lá, porque o cliente interno é o maior propagador, é o seu maior marqueteiro. É ele quem faz o seu sucesso e o sucesso de qualquer ferramenta. Se você vai lá e deixa um catálogo num serviço, tipo, faturamento, deixa com 30 serviços, o cara vai estar perdido, ele não vai saber onde vai estar. Ele vai lá, é que eu não tenho mais a opção outros. Porque senão vai todo mundo no outros. Né? Então, eu não tenho essa opção outros. Não tem. Né? E a gente é uma dica que eu dou, não coloquem. Não tem. E a gente tem muito, né, Rony? Hoje em dia, a era é a base de dados. Quem gera os dados são as pessoas. Como é que você mensura os dados se você não tem os dados muito bem definidos? Então, acho que ter uma ferramenta na mão, e é legal a gente dizer para esse grupo que está aqui hoje, vocês, maioria do que está aqui, já tem a ferramenta na mão. Se estão sentindo falta de um processo bem definido, de algum redesenho e etc., conta com a gente, com esses benchmarks, com o que a gente está propondo nessas discussões, para realmente redesenhar o seu catálogo se precisar, trabalhar para melhorar os seus processos e garantir mensuração de resultados, dados analisados de forma crítica e que tenham as respostas que vocês precisam. Eu acho que é muito nessa linha que a gente pode seguir. Eu vou pedir para a Nath passar aí e a gente continuar aí os próximos passos. Essa é a cara do Atlantis, é a página inicial, quando a pessoa vai fazer o seu login, que inclusive o login é uma coisa que eu venho conversando com ela então já há um ano, né? Mas que esse ano nós vamos resolver isso, porque hoje o login ele é feito, você digita o nome, ponto sobrenome, a sua senha e vai embora, né? A Veolia, ela tem um contrato mundial com a Google. Então, o que a gente pediu para o pessoal da Elevo desenvolver é fazer o login pelo Google. Então, assim, e aí porque o cara vai estar com a senha dele, do e-mail dele. Então, e a maior parte das ferramentas que são homologadas pela Veolia, todas elas têm esse login pelo Google. Então, isso é um diferencial muito grande. Eu falei para o Wellington para colocar do Google, mas pode ter o Google, depois pode ter pelo Facebook, pode ter pelo Outlook, enfim, há N possibilidades, né? Então, isso é algo que a gente dá uma ideia e que a ferramenta melhora olhando para o cliente. Então, isso que é bom também de trabalhar com vocês, porque a ferramenta ela só melhora quando alguém começa a dar palpite. E palpite é diferente de criticar, né? Aquela crítica, isso é uma porcaria, isso não serve, não, tudo bem, mas dá uma sugestão, né? Então, isso que é importante, é quando você sugere algo, fala assim, olha, eu acho que aqui você vai ganhar. Por exemplo, os relatórios para exportar também, vão exportar só em Excel, eu falo assim, eu preciso que seja tudo pelo Google. Mas por quê? Porque a minha empresa funciona assim, então, por favor, me atende, né? Então, mas deixa o Excel, não é para tirar tudo e deixar só um, né? Não. Deixa de maneira híbrida. Isso que eu acho que isso que tem maior ganho, né? Pode passar para a próxima, Nath. Ô, Rony, aproveitando enquanto muda o slide, temos alguns clientes aqui que tem Next. E o Rony também, ele está naquela de Next plataforma. O Next já consegue autenticar, tanto pelo Google quanto pela Microsoft. Então, já dando spoiler, porque aí tem algum cliente que é Next aqui e fala, nossa, mas o meu faz assim, o seu não faz, Rony? Então, muito bom saber disso, viu, Wellington? O meu Next não está atualizado. Cenas dos próximos capítulos. O Rony, o Bruno da área de produto está te ouvindo, você pode falar todas as suas questões para ele. Muito bom, muito bom. Nossa. Eu adoro o Bruno, eu adoro o nome Bruno. Aqui na Veolia tem uns 15, Bruno, você bate na porta, cai 5, entendeu? Então, eu tô brincando aqui, também um amigão meu que tá... Eu também gosto. Valeu, tá vendo?
Olha, eu também gosto de Bruno, né? Bastante do nome Bruno, com farinha fica melhor ainda, né? Assado, né, Rony? Estamos Mas no vamos mercado. lá. Essa página a gente já viu já, que é a cara, que é a página principal. Próxima, Nath. Essa vai ser a nossa nova página inicial do Next, que o Wellington depois e o Gabriel e o Bruno vão dar uma atualizada para colocar aqui, para fazer o login com o Google, né? Mas essa é a cara do Next. E a próxima, Nath, pode passar, que aí algumas pessoas que já têm Next já sabem já. É uma página, uma plataforma muito mais intuitiva, muito mais leve, eu achei muito mais bonita, inclusive, por mais que pareça muito colorido, mas ela é muito mais intuitivo, né, para se mexer, para ser mantenedor e abrir e fechar chamados também, né. Além do que você pode colocar algumas tags para achar também o chamado, eu achei que o Next ele democratiza muito mais o chamado, então você deixa a coisa pública, né. Eu acho que isso também é bom para o atendente, não para o solicitante, é claro, né. O Next ainda só não está integrando e não tem todas as funcionalidades que a plataforma tem. Mas o Rony aproveitou para trazer os dois, porque ele utiliza os dois dentro da companhia. Ele está nesses momentos de estar utilizando as duas, tanto plataforma quanto Next. Plataforma porque é muito mais robusta, acaba atendendo todos os departamentos, integrações, e aí vai contratos, inventário, tudo isso que vocês precisam. O Next ainda, ele tem as limitações deles, mas aí depende para cada usabilidade de cada um. Foi legal trazer os dois, porque a gente tem clientes aqui convidados dos dois, e aí a gente pôde, nesse benchmark, o Rony falar das duas ferramentas. Se quiser passar aí, Tati. Acho que não tem mais nenhum, mas é só... O Next, a gente vai fazer um Go Live dele em junho, porque a gente... Estou colocando algumas questões de formulário, e também a parte de avaliação dos chamados, porque eu não abro mão disso. Eu acho que todos os chamados têm que ser avaliados, porque você não avalia a pessoa, mas você avalia o serviço. Então, isso eu acho de fundamental importância, porque eu trabalho com isso o dia inteiro, né? Então, você avalia o atendimento mesmo da pessoa para saber se o cliente ele foi de fato atendido. A gente também vai colocar também a abertura de chamado pelo WhatsApp, pelo Telegram, que já foi aprovado, viu, Sabrina? Então, depois já começa já, tá bom? Então, já foi aprovado. Eu acho que isso, a maior parte das pessoas aqui da empresa vão ficar bem felizes de poder abrir chamado pelo celular, menos a parte que tem formulário, porque aí não tem jeito mesmo, não tem como você abrir um chamado que tem formulário pelo celular, aí fica um pouco mais complicado. Mas um chamado que seja um pouco mais de agilidade, às vezes você está na rua e abre o chamado, acho que isso vai ser muito bom. Eu não gosto só da plataforma ou só da Elevo, eu gosto muito das pessoas também que compõem e que deixam a gente muito à vontade. Isso, numa parceria, isso é muito importante. Rony, antes de tudo, muito obrigada por contribuir. O nosso bate-papo vai ficar gravado, depois eu vou compartilhar ele com vocês, vou passar para a Nath, para ela poder mandar no grupo de WhatsApp, e quem quiser entrar, que não estiver no grupo ainda, pode mandar um oi, pode falar com a Natália, e ela vai conduzindo dessa forma. Já agradeço todo mundo mais uma vez, tiveram vários agradecimentos aqui, com a galera no chat. Rony, todo mundo te agradecendo bastante. Obrigada por compartilhar, por trazer aí sua experiência. Daniele falando, a Irene comentando. Então, todo mundo trazendo os agradecimentos a você, principalmente, por estar trocando com a gente, né? Por ter vindo abrir o coração. Obrigada mesmo. Pessoal, fica à vontade aí, podem ir saindo, gratidão. Quem quiser abrir a câmera para falar um tchau também. Tchau, Rony, obrigada. Obrigada a todos que participaram. Muito bom ver alguém falando como realmente usa. Muito legal. Obrigado, Irene. Até mais, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, Rony. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau.